Como entender a relação da mente com o corpo? Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O grande filósofo René Descartes efetivou a coisa mais absurda do mundo: a separação do corpo com a mente. Em latim, sua frase estúpida, pensa logo existe, cogito ergo sum. Em seguida, a ideia religiosa estapafúrdia, corpo e alma. A mente e o corpo do Homo sapiens estão intrinsecamente ligados. Com efeito, não há a memória sem a linguagem. Ambas não podem existir sem a materialidade do corpo. Significa que não é possível a produção da memória, ou seja, o funcionamento da mente descontextualizada da realidade neuroquímica. O pensamento como processualidade é produto da linguagem, enquanto realidade química, em uma relação dialética com o mundo social político institucionalizado. Desse modo, não é possível produzir um único pensamento sem que aconteça a contribuição biológica do organismo. Portanto, a existência da realidade racional sapiens depende da contribuição do corpo, como também do mundo social. No entanto, o mecanismo estrutural da mente é, por essência, alienador. Com efeito, o espírito faz parte da realidade material. O mesmo encerra com o mecanismo que leva à morte do corpo. Darwin. Não é possível construir o pensamento sem interligação eletroquímica, como refletiu o grande neurocientista Antônio Damasio. O homem é o seu cérebro, por uma simples razão: antes de ser o cérebro, o mesmo é o seu corpo. Com efeito, para criar um pensamento por meio da linguagem, as células do cérebro precisam intercomunicar a partir de padrões determinados. Sendo assim, o pensamento só é alterado quando são criados novos padrões de memórias resultadas das diversidades culturais, epistemologizadas ou não. Quando se cria um pensamento neuroquimicamente, estabelece um padrão que transforma-se em paradigma memorial para os julgamentos. Com efeito, os padrões estabelecidos, mecanizados na memória humana, influenciam o corpo do mesmo modo o meio social cultural. Portanto, pode também dizer que a memória ou a mente é o corpo estabelecido em formas de padrões sistematizados no cérebro sapiens. Desta forma, nenhuma memória é individualizada, produto de complexidades múltiplas. Todas as formas de linguagem influenciam o corpo em todos os aspectos, do químico-biológico ao social-político, motivo pelo qual o homem é um animal político, como refletiu Aristóteles, ideologizado Karl Marx, pois as formas de memórias solidificadas determinam os mundos ideológicos da espécie sapiens. Desse modo, ninguém pensa nada sem a colaboração biológica. Os processos de construção do pensamento não ocorrem
apenas no cérebro. Todo organismo é responsável pela produção da linguagem e do pensamento. O Homo sapiens é um todo, linguagem, pensamento e corpo. Vygotsky. Desse modo, não existe o aspecto mental dissociado da vida biológica. Com efeito, a sabedoria consiste em saber compreender a constituição da memória de todos os sapiens, evoluída por padrões antagônicos, no entanto, com a mesma logicidade de funcionamento. Todo cérebro é estruturado de certo modo, de acordo com as padronizações de memórias. Todos os corpos seguem tais comandos. Portanto, os comportamentos sapiens são previsíveis. A maioria absoluta segue padronizações culturais, sociais, políticas. O cérebro é produto do meio social. As padronizações individuais são resultadas de relações complexas sociais coletivas. O que costuma ser o homem individual, regra geral, é o ser coletivamente produzido. Quer compreender alguém, entenda as padronizações sociais do seu país. Entretanto, pode entender a particularização do ser social do ponto de vista das manifestações psicológicas, sendo desse modo o que acontece internamente em cada pessoa é o que há fora dela, sendo referência como norma comportamental. Compreenda a sociedade que entenderá as ações das memórias individuais. Todas as pessoas costumam ter padrões comuns, ideologizações semelhantes. O mundo é quase sempre as repetições das mesmas ações. Entretanto, algumas coisas mudam em confrontações com paradigmas resultados das diversidades culturais. A interpretação da pessoa é o entendimento do mundo. Poucas pessoas são diferentes estruturalmente. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos.